Olá, jovens. Vamos então continuar o nosso processo. Temos aqui a indicação no Visual Studio que temos eh, aqui o base de dados XLS verde, significa que é um fecheiro novo que ainda não está adicionado ao nosso stage. E temos o mesmo fecheiro com o ponto de interrogação antes, que significa que o fecheiro está neste momento aberto e, portanto, isto tem a ver com a gestão do próprio Microsoft Office. Na realidade, temos aqui só um fecheiro novo que ainda não adicionamos. Vamos olhar então para a nossa estrutura para iniciarmos a construção na própria aplicação desta estrutura de dados. Ora bem, olhando aqui para a estrutura de dados, temos que os users estão completamente independentes, ou seja, não dependem nada para a sua construção. Os posts, por sua vez, precisam de users e precisam de categorias, ou seja, eu só posso criar um post se tiver um utilizador que o crie e se tiver uma categoria a qual o afete. Os comentários, eu para fazer um comentário tenho que ter um user que faça o comentário e tenho que ter um post sobre o qual vou fazer o comentário. As categorias também não têm nada que a afete, portanto, todas as tabelas que não têm foreign case são tabelas independentes e, portanto, não estão dependentes de nada para começar. Portanto, significa que nós devemos começar aqui o nosso processo por aquelas tabelas que são independentes, portanto, ou categorias ou users. Entendendo que users existe um conjunto de automatismos e um conjunto de funcionalidades que lhe estão associadas, vamos deixar o users para mais tarde e vamos então iniciar o nosso processo pelas categorias. Bom, como tal, a primeira coisa que vamos fazer, eu vou agora desviar aqui as categorias, a primeira coisa que vamos fazer é criar o model para estas categorias. Para isso, vamos fazer Ctrl J para aceder ao terminal e vamos dar então o comando php artisan make model, okay, para construir um model. Vou chamar ao módulo categoria. Okay, o nome do módulo é sempre no singular com a primeira letra maiúscula. Okay, e isto existem várias formas, portanto, se vocês depois investigarem a nível do Laravel, existem várias formas de fazer. Nós podemos fazer cada elemento de cada vez, podemos fazer tudo aquilo que está associado a uma tabela de uma só vez, ou podemos fazer por partes. Eu pessoalmente prefiro, quando construo os models, construo as migrations associadas e, portanto, vou dizer que vou construir o módulo categoria com a respectiva migration para esta categoria. Então, automaticamente, com este comando, eu estou a dizer para criar duas coisas. Estou a dizer para criar o model categoria e estou, com o "-m", estou a dizer para criar a migration necessária para a construção ou para a correspondência deste model. Ok? Vamos dar Enter. Artisan não é artisan. Ok, enganei-me aqui, coloquei um M no fim e não um N. Vamos agora. Ok, portanto o model create successful e está a criar a migration com o nome. O nome da migration é sempre a data e a hora associada à ação e depois, reparem, create categorias table. Portanto, o nome da migration é a migration que vai criar a tabela de categorias. Portanto, ele ainda está no processo de criação. Temos que deixá-lo chegar ao final desse processo e, no fundo, aquilo que foi construído foi no Models. Reparem que Models já está a verde, significa que há, e o processo já está concluído também, significa que há aqui novidades e se formos abrir, já está junto ao User, já temos o Model categoria. Ok? Da mesma forma, Database também está a verde, significa que há aqui novidades. E novidades onde?
nas migrations e temos uma migration que se chama com a data em que foi feita, data e hora, ok? 26/4/2022 às 20 horas 39 minutos e 18 segundos. Create categorias table. Ok? Vamos começar então aqui pela migration. Ok? Ctrl J, vamos minimizar e cá está. Portanto, temos duas funções. A função up, que é quando a migration for corrida no sentido de criar os elementos, vai ser executado o que está aqui. E a função down, que é quando a migration for corrida no sentido de destruir os elementos. O que é que faz? Ok? E, portanto, no fundo, o que é que estamos a fazer? O que é que está aqui a ser dito? É que quando fizermos um up, ou seja, quando for para criar, aquilo que ele vai fazer é criar uma tabela com o nome de categorias cujos campos estão aqui descritos. Por defeito, ele já nos atribuiu o Table ID, sabendo que o ID uma pré-definição do próprio Laravel que diz que este campo é do tipo big integer com auto-increment e com unsigned, ok? E portanto, que é o campo-chave desta tabela. E o table timestamps, que vai criar dois campos do tipo timestamp. Timestamp, que é a data e hora atual, que é created at e updated at. Ok? Portanto, nós vamos deixar estes dois campos e aqui no meio vamos definir os nossos. Quando a migration foi corrida no sentido destrutivo, o que ele faz é, se existir, drop if existe, se já existir a tabela de categorias criada, o que ele faz é drop. E como sabemos, drop é uma função que vai eliminar a tabela. Ok? Então, olhando aqui para a nossa estrutura, nós sabemos que para além do ID, que já aqui se encontra, certo? E do createDat e updateDat, que também se encontra aqui no timestamp, precisamos de um campo que se chama categoria. Ok? Então vamos adicionar aqui essa linha e dar o comando table. Ok? Agora, qual é o tipo de dados? E os tipos de dados nós temos disponíveis. Temos a documentação do Laravel, ok? E a documentação do Laravel vai-nos dar todas as indicações que precisamos. Ok? Portanto, nós estamos a fazer a migration. Vou pesquisar para migration, database migrations, certo? E, portanto, temos aqui os diversos elementos, as explicações associadas à migration. Depois temos aqui as columns. Os columns que são os campos das tabelas. Quando queremos aqui em Create Columns, temos o Available Column Tables. Ou seja, quais são os tipos de dados definidos ou disponíveis para serem utilizados nas colunas das bases de dados. Temos aqui o índice, podemos carregar e ir diretamente para uma dessas opções e depois temos a discriminação de cada uma delas de seguida, ok? Portanto, neste caso, a categoria será um campo do tipo string, ok? String, e o nome categoria, o nome que nós aqui estabelecemos, ok? Categoria. Muito bem. E eu vou aqui assumir que eu não quero que a categoria, portanto a categoria é normalmente algo que não quero que seja demasiado extenso, então vou dar como limite 25 caracteres. Quando nós colocamos aqui um vírgula 25, aquilo que estamos a fazer é dizer que este campo tem no máximo 25 caracteres. Nós não dissemos nada, ele tem o limite do string. E o limite do string, como sabemos, são as 255 posições. Ok? Portanto, ter isto até 255, não ter nada até 255 é exatamente a mesma coisa. Depois, podemos utilizar um conjunto de elementos associados a esta categoria. Por exemplo, se quisermos, ou se for possível, se quisermos que seja possível que o campo categoria fique em branco, fazemos com a seta e a seguir dizemos que é no label, ok? Portanto, podemos fazer isto e esta indicação que faz é a possibilidade do campo categoria não ser preenchido.
o que não é o caso, e portanto nós não podemos, neste caso da categoria, porque queremos obrigar a que a categoria seja preenchida. Também podemos dizer que no caso, para um determinado campo, no caso de ele não ser preenchido, vai assumir um determinado valor. Por exemplo, eu posso dizer que o default para este campo é sem categoria. Ok? Eu posso dizer isto. E o que é que significa? Significa que se o campo categoria não for preenchido, quando eu for criar um registro na base de dados, ele coloca este valor sem categoria nesse campo. Também não é o caso aqui relativamente ao campo categoria que queremos que seja de preenchimento obrigatório. Então, se queremos que seja de preenchimento obrigatório, basta deixá-lo assim exatamente. Portanto, estamos a dizer que temos um campo categoria com 25 posições ou 25 caracteres no máximo, da sua dimensão e que é de preenchimento obrigatório. Normalmente, nestas situações, há uma outra questão que pode ser aqui associada, e que nós não vamos associar para já, mas que fica já aqui explicado. É que, no caso de eu não querer que seja introduzido, uma vez que a chave é o ID, eu posso introduzir duas vezes a categoria, sei lá, imaginemos futebol. Eu posso inserir duas vezes a categoria futebol. Se eu quiser que isso não aconteça, então eu vou dizer aqui que ele será único. Ou seja, estou a criar um índice relativo a esta categoria e esse índice, aquilo que me vai dizer, é que é único. Significa que ele não aceita dois valores repetidos para o campo categoria nesta tabela. Ok? Ok? Portanto, para já não vamos trabalhar com isto ainda, mas ficaram aqui explicados os mutators que nós podemos utilizar aqui relativamente às categorias na criação da migration. Ok? Portanto, neste caso, a minha categoria vai ficar definida desta forma, exatamente como está. Portanto, tenho o campo ID, que foi feito automaticamente, o timestamp com o created@ e o updated@ e o categoria do tipo string com a dimensão de 25.